pensou assim, né? Cara, ninguém vai colocar $1 milhão ali, 5,5 milhões de reais em um negócio que não tem futuro, né? Em 2015, a Vilan estava passando por um momento de provocação pelos principais clientes que a gente tinha. Principalmente o nosso maior cliente estava cobrando muito a postura dos fornecedores no quesito tecnologia. Colocar isso para dentro das operações, para dentro do transporte, para dentro dos equipamentos. E nesse mesmo momento, o Jean já havia trabalhado conosco. A gente já sabia do conhecimento que ele tinha, ele já conhecia as operações desse nosso maior cliente, então ele já tinha esse know-how do que fazer e como fazer. Quando eu fui trabalhar na Vilan, percebi que existia um padrão ali, né? Toda operação da Ambev precisava controlar os mesmos indicadores da mesma forma, porém não existia um padrão de controle sobre isso, de tratamento dos dados que vinham da Ambev. Então eu e o Jean, a gente estava cursando computação, a gente começou a cursar computação em 2013, foi lá que a gente se conheceu e a ideia surgiu mais ou menos em 2015, né? Lá por meados de 2015. O Jean já tinha essa experiência ali que ele tinha trabalho na Conlog, né? A Vilana, então foi da onde ele trouxe a experiência e a ideia para a gente primeiro pilotar o Prolog, para primeiro botar ele para rodar. Então a ideia nasceu no momento onde nós dois estávamos cursando a faculdade. Daí então surgiu a ideia de desenvolver uma ferramenta para gestão de pneus, gestão de frota. Porém, a grande dificuldade que a gente tinha naquela época era que a ferramenta era importada da Inglaterra e era importada em dólar e o custo do produto se tornava inviável. Então, teve duas grandes viradas, o momento que surge a ideia de desenvolver para frota e o momento, sem dúvida nenhuma, que esse aferidor ele passa a ser produzido aqui. Né? A partir dali eles suportaram a gente com um pouco de grana, sempre deixaram as portas da Vilan abertas para a gente, então sempre foi muito fácil para a Prolog, naquele começo, validar demandas de produto, porque basicamente a gente estava desenvolvendo para a própria Vilan, né? Praticamente o primeiro cliente, as primeiras implantações foram em operações da Vilan. Eu entrei na faculdade de Ciência da Computação em 2013 e coincidentemente o Jean e o Luiz também estavam nessa turma de Ciência da Computação e ali a gente foi se aproximando e criando uma amizade. Eu acho que as dificuldades da turma de cálculo foi nos aproximando e então acompanhei desde o início, desde a concepção da Prolog na ideia do Jean e do Luiz. E aos poucos a Prolog foi crescendo, então eu fui o segundo funcionário da Prolog. Primeiro dia de trabalho eu lembro que não era esse escritório todo que a gente tem hoje, não era esse tamanho todo que a gente tem hoje, era mais nas salas da UFSC mesmo, porque a gente trabalhava, estudava, dormia muito pouco, menos do que a gente dorme agora, mas era muito intenso. E o primeiro dia da Prolog foi numa sala de aula, esperando alguma aula de cálculo ou de computação que viria depois. Por boa parte do começo, a gente, por 2 anos, eu diria, a gente tentou conciliar o negócio com a faculdade, porque era para ser um projeto paralelo. A nossa ideia, inclusive, quando o Prolog surgiu, né, na nossa cabeça, foi, cara, vamos fazer um projeto paralelo para ganhar um dinheiro para poder comprar uma coxinha aqui, tomar um café e se sustentar na faculdade. E aí a gente começou a precificar o produto tudo errado. A gente faz umas contas hoje que se a gente vendesse o produto pelo aquele preço daquela época, a gente não pagaria nenhum servidor. Com o passar do tempo e tentando conciliar ele com a faculdade, o negócio começou a crescer de maneira orgânica. A gente viu que a demanda que ele gerava e o número de clientes que entrava, a gente já não estava dando conta de conciliar com a faculdade. E eu lembro que o Ávila, né, o dono da Vilan, ele chamou a gente para conversar, assim, a gente sentou, cara, era escuro, tava à noite, era umas 11 da noite, a gente sentou na garagem lá na casa deles e o Ávila meio que deu uma mentoria pra gente, sabe? Falando, cara, é isso? Como é que ele costuma dizer que o cavalo encilhado não passa 2 vezes? Meio que ele foi um aval pra gente do tipo, cara, acho que é isso, sabe? Acho que faltava alguém dizer que é isso, mano, tranca a faculdade, vai pra cima, faz acontecer. Eu lembro com muito carinho desse momento assim, porque pra mim foi algo bem decisivo na história da Prolog. Então a Vilan, trago aqui mais o Ávila e o Júnior hoje, né? Sempre confiando muito na gente. Eu acho que o Luiz a gente também fez um pouco por merecer, porque a gente sempre se dedicou muito a esse negócio e sempre estudou muito para fazer isso aqui funcionar, né? Então acho que eles acompanharam a nossa evolução enquanto pessoa e enquanto profissional e eles cada vez mais foram largando a corda e dando total autonomia para que a gente conduzisse isso aqui da forma que a gente bem entendesse. Pessoalmente, o Prolog para mim é uma história de orgulho. Quando começou lá em 2015, ainda antes da fundação, trabalhei lado a lado com o Jean e com o Luiz, eram 3 pivetes com um sonho maluco de querer ser empreendedor, mas eu sinto muito orgulho do que eles se tornaram como pessoa, mas principalmente como empresários de fato. Hoje eu consigo olhar um pouco mais distante e aplaudir eles com orgulho, com uma facilidade extrema de ver que eles estão no caminho certo. Acho que os dois são excelentes no que fazem, extraordinários, eu diria.
que eu mais me orgulho na história da Prolog é primeiramente, ter participado disso, da construção disso, de ter plantado ou de ter colocado um tijolinho do meu trabalho ali dentro, porque eu tenho certeza que o negócio vai crescer muito daqui para frente e os próximos anos, sem dúvida nenhuma, vão ser muito prósperos. Só quem acompanhou de perto ao longo desses anos sabe o quanto de dedicação, de trabalho e de empenho do Jean e do Luiz ao longo desses anos. Assim. Foi muito esforço, foi muito trabalho, foi muito estudo, foram muitas viagens, foi muito aprendizado, foi muita construção. Eu sou um profundo admirador deles, eu tenho profunda admiração por eles, pelo que eles construíram, e ver o quanto o Jean e o Luiz cresceram ao longo desses anos, assim, quanto eles amadureceram, foi incrível, assim, é muito bacana. Então tudo isso a gente deve aí pelo Tino ali do Ávila de ter entendido que existia alguma coisa ali e que eu acho que hoje, 10 anos depois, ele de fato a gente pode afirmar que ele acertou, né? Então um sentimento de gratidão aí por eles terem acreditado, por eles terem aportado e por toda a confiança que eles depositaram tanto em mim quanto no Luiz desde o dia 1 aí.